que um copo cheio se você pode ter um copo transbordando? Oi, gente. Enfim, eu sou a Jéssica. E aí nós estamos aqui falando de coisas que não cabem na mochila. Gente, essa história de que os opostos se atraem é meio que uma balela pra galera ficar se esforçando em uns relacionamentos meio furada, numas pessoas que na verdade não combinam muito, mas daí por algum motivo, talvez uma atração física apenas, elas querem reforçar de que vai dar certo, porque os opostos se atraem, porque todo mundo fala, porque tem música que fala, porque os filmes hollywoodianos já comprovaram que pessoas que são completamente diferentes, que vivem em mundos completamente diferentes, vão dar certo. Não é que isso não existe. Não estou aqui para destruir o seu ideal romântico. Talvez um pouquinho. Mas assim, o que eu percebo, o ser humano tem um modus operandi, onde normalmente você se interessa pela aparência da pessoa, isso independente de se você conheceu a pessoa pessoalmente ou por algum aplicativo, ou pela internet de alguma forma, né, grupos, Facebook, enfim. Primeiro você se encanta, você é atraído, né, sua atenção é atraída pelo visual da pessoa, pela aparência, né? E principalmente se for algo online, a pessoa vai ter escolhido uma boa foto, né? Raras as exceções daquela pessoa que escolhe uma foto pixelada, que corta a cara dela no meio de um grupo de amigos e aí coloca no perfil, e aí na verdade você nem olha muito pra cara da pessoa não, sabe? Talvez outras coisas te chamem a atenção, como o nome, por exemplo. A gente se encanta pela aparência da pessoa e depois, à medida que vocês vão se relacionando, vão conversando, né, seja por mensagem, seja em encontros casuais, vocês vão percebendo que tem gostos parecidos, tem interesses em comum. E por ter esses gostos e interesses em comum, você começa a se sentir confortável, perto dessa pessoa. E aí esse conforto vai te deixando mais à vontade, e aí com isso você vai demonstrando mais quem você é verdadeiramente, sem ficar muito preocupado em passar uma imagem, em demonstrar algo, porque aquela pessoa se torna familiar. E aí essa familiaridade te dá liberdade para que você seja você mesmo. E aí isso vai ou fortalecendo, e aí vocês vão criando vínculos, isso independente do que quer que seja a relação, mas nós estamos falando agora de relacionamentos românticos, afetivos, e aí isso vai ou criando vínculos maiores e fortalecendo esse relacionamento, ou então vai criando pontos de discordâncias que talvez se tornem pontos tão incômodos que separem essas pessoas e não evoluam. O que eu percebo é que a essência das duas pessoas tem que ser muito parecida. Não tô falando que pessoas que são de mundos muito diferentes, de culturas muito diferentes, por exemplo, relacionamentos de pessoas que são de países diferentes, se conhecem, se encontram de alguma forma e aí se relacionam, casam, são felizes. Pessoas que são de estados muito diferentes, no Brasil principalmente, que é um país muito diverso, a gente tem praticamente outros países aqui dentro, né? São culturas tão diversificadas, do norte ao sul, é muito diverso. Não tô falando que essas pessoas, por serem de lugares diferentes, não vão conseguir se relacionarem. A questão a essência das pessoas, os valores das pessoas têm que ser parecidos. Principalmente para um relacionamento que está sendo construído para ser um relacionamento a longo prazo, um namoro de muito tempo, um casamento, uma construção de família
Porque principalmente quando chega nesse nível em que as pessoas têm interesse de constituir família, de casar, então assim, já tá convivendo com os familiares um dos outros. Então, nisso, para esse relacionamento de longo prazo, os valores têm que ser muito parecidos, as pessoas têm que querer ir para a mesma direção. Independente de onde vieram, tem que chegar em um acordo para onde elas querem ir. Porque como que vocês vão criar, por exemplo, no caso de ter filhos, como que vai criar uma outra pessoa que vai ser um resultado que vai vir desse relacionamento, vai vir uma outra pessoa. E aí como é que vocês vão criar essa pessoa juntos de forma harmônica se vocês não têm os mesmos valores, se vocês não dão importância para as mesmas coisas, se vocês não desejam chegar no mesmo lugar, se vocês não têm sonhos parecidos, enfim, coisas assim. Eu acho que não é só aquela questão de a gente gosta das mesmas músicas, a gente come as mesmas comidas. Isso é muito superficial, gente, porque música, escuta a música do outro, vai que você gosta, vai que você é mó pagodeiro e aí conhece uma roqueira e descobre que você curte rock também. Não necessariamente você precisa deixar de ir no seu pagode. E vice-versa, entre outras coisas, comida. Uma pessoa que é apaixonada com comida japonesa e aí conhece uma pessoa que tem pavor de peixe cru, não quer experimentar? Beleza. A pessoa vai matar a vontade dela de comer a comida japonesa dela quando sair com os amigos, quando sair com a família, quando for almoçar sozinha, enfim. A pessoa vai continuar sendo um indivíduo com seus gostos particulares. Isso daí, inclusive, é essencial, né? Por favor. Então, assim, essas coisas que, inclusive, são as coisas que estão tagueadas nos aplicativos, né? Gosto musical, preferência culinária, não sei o que. E aí as pessoas vão procurar isso daí, mas isso é o de menos, isso é o superficial. O que interessa realmente são pessoas que gostam de trabalhar, que estão dispostas a batalhar, pessoas que têm interesses, igual, por exemplo, no meu caso, para exemplificar melhor. Eu sempre fui uma pessoa que quis viajar muito, muito. Eu sempre sonhei em viajar e conhecer o mundo. E aí eu sempre pensava o seguinte, quando eu pensava que eu não poderia me relacionar seriamente com ninguém, nem fazer planos a longo prazo com ninguém, é porque eu pensava que, entre outras muitas coisas, a pessoa ia me travar, ia me impedir de viver essas experiências, de fazer essas viagens, de conhecer esses lugares, de poder meter uma mochila nas costas sem compromisso para voltar. E aí eu tinha muito esse medo de talvez me relacionar seriamente e aí acabar casando muito cedo e ficar presa numa vidinha que, na minha concepção, muito preconceituosa, eu achava que era medíocre casar e ficar presa nisso, e aí ter filho, e aí não poder vivenciar essas coisas. E aí eu conheço uma pessoa que tem o mesmo sonho que eu, que tem os mesmos interesses que eu, que inclusive quer viajar com o mesmo intuito, né? Porque poderia achar uma pessoa, quero viajar também, quero conhecer os lugares, quero comprar bastante, quero fazer cartão da Disney. Não que eu não queira ir na Disney. Mas assim, é uma pessoa que também tem vontade de conhecer culturas diversas e tal. Então, isso não me impede de fazer planos com essa pessoa. Porque a gente tem interesses a longo prazo muito parecidos. Então, a gente pode pensar a longo prazo, porque a gente pretende ir pelo mesmo caminho, né? E isso é muito bacana. Então, o que realmente importa é o que vocês querem construir. Se vocês querem construir algo e os sonhos de um, as expectativas de um complementam e integram as expectativas e os sonhos do outro, isso vai dar muito certo, isso tem todas as chances de dar muito certo. E aí, outras questões que vêm em segundo plano, como por exemplo, uma pessoa ser hiperativa, o outro ser mais tranquilo, por exemplo, o meu companheiro é muito tímido, não é muito de balada, não é muito de farra, e já eu adoro farra, adoro balada, sou super conversadeira e gosto de bagunça, gosto de sair. Então, o que a gente faz? A gente sai de vez em quando, a gente vai pras baladinhas de vez em quando. Eu sei que é com
com muito esforço, ele aguenta lá os sertanejos universitários da vida, os funkão da vida, eu me acabo de dançar, aproveito horrores, volto pra casa super satisfeita, super feliz, e aí eu estando super satisfeita e super feliz porque ele me acompanhou num programa que eu queria fazer, no outro dia, se ele quiser ficar enfurnado dentro de casa, assistindo Netflix e comendo pipoca, eu vou ficar com o maior prazer do mundo, porque é uma coisa que eu também curto fazer. Então a gente vai se adaptando um ao outro e as coisas vão dando certo. Então, assim, o importante é a essência estar equilibrada, estar em sintonia. As outras coisas a gente consegue adaptar, desde que ambos estejam dispostos a adaptar. Mas eu preciso discordar. Os opostos não se atraem. Porque os opostos mesmo são pessoas que estão completamente diferentes, elas estão em sintonia diferente. Porque se a gente for parar para pensar, por exemplo, essa história de que os opostos se atraem é só com imã. E imã é imã, gente é gente. O imã só vai construir um relacionamento com a sua geladeira. Quem tem que construir um relacionamento com outra pessoa que tem suas individualidades, as suas questões, tem a sua, veio de uma educação, veio de uma família, de uma cultura, é você. Então, assim, vamos desapegar dessas coisas que a gente ouve sempre e vamos pensar no que realmente importa. É claro também que se for um relacionamento inicial e tal, tem que ter paciência para conhecer e descobrir, porque num perfil de Tinder, numa conversa inicial, nos primeiros encontros, não tem como você saber qual é a essência da pessoa. Então, assim, também não acha assim, não deu certo aqui não, uff, passou, vamos pro próximo, vamos descobrir qual é o próximo. Não, tem que ter boa vontade, sabe? Tem que ter empenho. Então, empenha um pouquinho, o mínimo que você puder, e tenta descobrir um pouco mais o outro. E aí, se não for, aí sim. Deixa o outro livre para achar a pessoa que tem a mesma sintonia que ele, que está na mesma sintonia que ele. Então, o que realmente importa é achar alguém que esteja na mesma sintonia, na mesma frequência que você, para que vocês sejam harmoniosos e para que vocês se consigam se entender. Eu ia falar complementar, mas complementar não é muito certo, porque não acredito muito nessa história da metade da laranja, de que você vai se encaixar com a outra pessoa, não. Eu acho que essa metáfora da energia tem mais a ver. Se você está numa frequência energética aqui, uma pessoa que estiver numa frequência energética muito diferente não vai conseguir te acompanhar. Mas se a pessoa estiver numa frequência energética juntos, aí vocês vão fazer tipo uma baladinha bem harmônica, bem delicinha de ouvir. Seja uma baladinha de sertanejo universitário, seja um pancadão de funk, seja um rock metaleiro, seja um MPB, enfim. O que importa é que as pessoas estejam dispostas a construírem algo juntas e que a essência dessas duas pessoas esteja em sintonia. Então vamos desapegar um pouquinho dessas frases prontas que a gente ouve igual rádio, igual disco arranhado, de que os opostos se atraem, de que mulher muda homem, de que o que é difícil é mais gostoso. Não é não. É interessante sim se esforçar, porque é construção, relacionamento é construção, demanda sim esforço e boa vontade e demanda também disposição. Mas não fica tentando alterar a frequência do outro para entrar em sintonia, não. Isso não dá certo, não. Se for muito oposto, se não tiverem nada em comum para equilibrar e para aproximar vocês, para que vocês se sintam confortáveis e familiarizados com o outro. Porque se é família, você tem que se sentir no outro também. E para se sentir no outro, tem que ter um pouco de você no outro. E para ser bom mesmo, o outro tem que estar inteiro.
Então não é que, então eu vou passar um pouco de mim pro outro, vou ensinar o outro a gostar disso, vou ensinar o outro a se interessar pelas coisas que eu me interesso, então vai ter um pouquinho de mim no outro e aí vai dar tudo certo. Não. Porque o outro tem que vir inteiro, tem que vir completo. Porque o bom mesmo é transbordar. O bom mesmo é a lambança. O bom mesmo é se lambuzar no outro. Então, procure alguém na sua sintonia e se lambuza. Vai ser bom, vai ser uma delícia. Vai ser muito mais leve e muito mais tranquilo de construir algo que vale a pena do que se ficar tentando arrumar encaixe em quem não sintoniza. Enfim, mas no final das contas também tudo é diálogo, conversa, descobre o outro, pesquisa, se interesse verdadeiramente pelo outro. Quando for no primeiro encontro, escuta de verdade o outro e se interesse realmente pelo que a pessoa tem a dizer. Eu não tô falando para as pessoas desistirem muito rápido um do outro se as coisas não darem certo. Só tô falando para perceber o que está além da aparência, o que está além do superficial. Percebe a essência. E aí, a partir do momento que perceber a essência e as essências combinarem, tá tudo certo. É isso aí. Até a próxima.